Oi, gente boa! Então, vamos falar do filme Pegando Fogo ou Bird. Burned é mais ou menos isso. É a história do Adam Jones, um dependente químico em recuperação. Não aparece exatamente assim essa denominação, mas a gente sabe que, pelo que ele conta, ele chega para renascer das cinzas. Então ele está nessa busca do autorresgate e numa determinação e superação de vida, ele, após cumprir a sua penitência de abrir 1 milhão de ostras, ele volta para a Europa, onde ele quer reabrir um restaurante. E isso contando com o seu ex-amigo Tony, né, com quem ele ferrou lá atrás, em Paris, um restaurante junto. Então ele aparece do nada para várias pessoas e depois de um desaparecimento de 3 anos. Inclusive um outro amigo que ele vai visitar vai servir um vinho e ele diz: não, parei de beber, inalar, injetar, lamber sapos amarelos e de mulheres, né? De usar drogas, enfim. Então ele para com tudo para poder buscar aquilo que ele mais deseja, a terceira estrela Michelin, que ele é um chefe de cozinha famoso, que foi, só que por toda essa situação de dependência química ele perde e só faz coisas que vão colocar o seu trabalho a perder, o que é uma história que a gente conhece, né? A dependência química faz isso. Enfim. E Pegando Fogo, exatamente é um nome que se refere a tudo, né? A cozinha pegando fogo, a ele que tem uma personalidade nada facinha, porque ele tem essa obstinação. Tudo precisa ser perfeito. Então, quando buscamos algo intensamente, ali existe uma dificuldade. No caso dele, a gente ainda pode olhar assim, né? Quando há uma dependência química, ou seja, vou utilizar uma palavra antiga já, vício, né? Um vício do álcool ou um vício como se fosse que a pessoa pudesse parar a qualquer momento. Não, é uma doença. Mas precisa ser substituído por talvez outros vícios mais saudáveis, né? Então ela continua sendo uma pessoa que tem vícios, mas são saudáveis, porque ela tem uma compulsão interna. Então ela precisa fazer essa retirada de algo que está fazendo com que ela morra aos poucos para colocar algo saudável na sua vida, que ela possa viver na verdade por muito tempo. Então, cabe muito bem a história desse chefe que quer a perfeição. E ele consegue, então, a aprovação do Tony, né? E da família do Tony, através da médica e da psicanalista da família deles, mediante a situação de um exame toxicológico toda sexta-feira. Então eles vão medir e verificar se ele está limpo ou não. Diante disso, eles fazem a reforma do restaurante e ele então assume. Só que ele faz toda uma tramóia, né, para conseguir isso, e vocês viram no filme. E ele fala então que ele quer
reunir os 7 samurais. Os chefes dele, ele vai catando um a um, inclusive um até na prisão. E ele vai reunir essa equipe. Só que nada fácil, né? Porque cada um tem uma personalidade, assim como ele tem a dele, né? Então são pessoas fortes, como nos samurais são guerreiros, só que guerreiros de uma cozinha, guerreiros de um restaurante. E só uma equipe muito boa para conseguir fazer o que ele desejava, que era o objetivo dele. Mas a psicanalista tem uma fala interessante, porque ele faz uma brincadeira, né? Sem graça, digamos assim, para a situação. E aí ela fala: as pessoas que fazem comentários bobos geralmente têm medo do que podem revelar se tivessem tempo de serem elas mesmas. Então, quanta brincadeirinha às vezes é feita, né, para distrair, para se distrair e distrair o outro de se chegar em pontos de essência da sua pessoa, mas nem ela mesma consegue. Então, né, vamos distraindo, nos distraindo com às vezes piadinhas. Então isso às vezes também é uma compulsão, essa forma de lidar com a vida. Você já viu isso? Bom, o seu ex-colega e o Reese, né, onde ele vai lá no restaurante, provoca o cara, e aí o cara faz provavelmente uma resposta, até inclusive através de jornais. Mas ele diz assim: você é viciado no que sente a cada segundo do dia. Quer dizer, ninguém alivia com o Adam, porque ele provavelmente aprontou muito, muito lá atrás, com a situação de dependência de drogas. Inclusive coisas que ele não sabia que ele tinha feito. E aí tem uma dívida também gigantesca que ele precisa pagar. Enfim, o que ele busca é a perfeição. E na inauguração, quando não vão todas as pessoas que ele gostaria que aquele restaurante estivesse lotado, ele surta, né, com cada um. E aí ele fala que a culpa é dele, porque ele não ensinou as pessoas, porque ele não fez isso ou não fez aquilo, mas na verdade ele só quer a perfeição de cada um, milimetricamente, assim como o garfo que é medido. Esse é um obsessivo compulsivo, atrás de algo que não existe. E quantos de nós às vezes procuramos algo dessa forma, no mais perfeito, e se não tiver perfeito, a gente não faz. E aí eu quero contar para vocês a minha superação dessa semana. Eu tô aqui fazendo esse trabalho e segunda-feira eu pensei: nossa, eu vou ter que desmarcar, será que eu não vou conseguir? Falei ontem, por isso que eu escrevi para vocês e falei: vamos lá provocar esse pessoal. Sim, mesmo com Covid positivada, tô aqui com vocês, né? Então é a minha superação. Passei 2 dias ruins, mas tá tudo certo. E vamos lá para um auto-resgate e renascer das cinzas, porque vale a pena. E não necessariamente da melhor forma perfeita, e sim da melhor forma, da forma possível. Obrigada e até o segundo vídeo.